Quando eu falo sobre ação, o principal ponto que nós temos que entender aqui é que a ação ela é um instituto fundamental do processo civil, nada mais é do que um direito que eu tenho de provocar a atuação do Estado. E aí, quando eu falo em direito, tem uma coisa que naturalmente vocês tendem a confundir e vocês não podem confundir. Direito de ação é diferente, pessoal, do direito material envolvido na discussão. Vamos lá. Uma coisa é o meu bem, esse bem aqui, eu deixar ele em cima, você vir em cima e pisar nele. Isso me causou um dano patrimonial. Eu tenho o direito de ser ressarcido pelo prejuízo causado por dolo seu, né? Você intencionalmente veio lá e pisou porque você estava pela vida comigo porque o teu time tinha perdido no jogo do final de semana. E eu tirei sarro de você. Eu tenho direito a buscar uma indenização? Tenho. Veja que são dois direitos. Primeiro eu tenho o direito de ver o meu controle aqui reparado, trocado. Esse é o meu direito material de proteção da esfera dos meus bens. Outro é o direito que eu tenho de buscar a solução no caso concreto para a reparação disso. O direito de ação que decorre do poder outorgado ao Poder Judiciário pelo exercício da jurisdição. Por mais que eu queira, eu não posso te esganar para você consertar o meu controle. Por mais que eu queira, eu não posso tirar à força a sua carteira e catar o seu dinheiro lá para comprar um controle novo para mim. Porque eu tenho um Estado institucionalizado, organizado, democrático, ou mais ou menos assim, não é? Por isso, há um direito de eu provocar o Poder Judiciário, e esse é o direito de ação. O direito de ação não tem nada a ver com a minha esfera patrimonial, com os meus bens, mas tem a ver com a forma como eu vou garantir a proteção dos meus direitos. Certo? Por isso que eu sempre brinco. Cara, direito civil não é nada. O direito civil sem o processo civil não é nada. Se bem que, né, os civilistas vão dizer, olha, se não fosse o direito civil, vocês nem existiriam. Pois é. Mas o direito civil é bonito, mas se não tiver gente para fazer esse negócio valer, cara, não adianta nada. Perfeito? Então o que você tem que entender, pessoal? Tem que entender o seguinte, que o direito de ação, ele está vinculado à possibilidade de eu buscar a exigência da minha pretensão em juízo, aquilo que eu quero. Claro que eu preciso que esse direito de ação tenha alguma correspondência com o direito material. E aí eu falei muita coisa. Pensa só, vamos supor, né, que José pisara no meu controle. Eu vou lá e promovo ação contra a Maria. Hã? Maria e José se conhecem? Não. Moram em estados diferentes. Veja, eu exerci o direito de ação? Sim, exerci. Ajuizei uma ação contra a Maria para ressarcimento pelos danos causados quando ela, né, causados neste controle por ação do José que nem se conhece. Existe o direito de ação. Mas você vai dizer, cara, faltou o Gardenal, né, Ricardo? Pois é. Não faz sentido. Esse não faz sentido, ou essa necessidade de fazer algum sentido para nós aqui no processo civil, é chamado do quê? De condições da ação. Condições da ação. Eu gosto de ilustrar aqui condições da ação como o quê? Como aquilo que liga o direito de ação ao direito material. O direito de ação ele pode ser exercido simplesmente porque me é um direito, está lá na Constituição dizendo que diante de uma ameaça ou lesão, uma ameaça de direito, eu posso buscar o Poder Judiciário. Mas não significa dizer que o Judiciário vai tocar essa causa, muito menos vai me dar ganho de causa. Ele só vai tocar essa causa se estiverem presentes o quê? As condições da ação. Ou seja, se houver um mínimo de plausibilidade. Porque o juiz pode olhar assim e dizer assim, peraí. O Ricardo propôs uma ação contra a Maria porque João pisou no seu celular e os dois. Não! Ricardo, se você quiser que você propõe uma ação contra o João, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência das condições da ação. Certo? Então o juiz ele fará o quê? Ele fará uma análise de admissibilidade, vai colocar uma lupa na causa para verificar se estão presentes o quê? Interesse e legitimidade. Eu sou interessado? Será que essa tutela ela é necessária? Ela é útil para aquilo que está sendo pedido? Desculpa, quando eu falo interesse, né?
eu falei interesse, não sei se falei interesse, desculpa, mas se eu não falei, tá errado. É necessário e é útil? Será que, né? Não há outro meio para eu obter o bem da vida? Será que o processo ele é apto para resolver o conflito? E vamos lá, será que eu sou legítimo? Será que eu tenho pertinência? No caso ali, não tem pertinência, porque, eu estou processando a pessoa errada. Tá bom. Beleza? Show. Pessoal, aí, só para você saber, né? As condições da ação aqui, elas formam a chamada teoria eclética. Que agora no CPC restou um pouquinho abalada, né? A galera até disse em um certo momento, será que nós ainda continuamos a adotar tal? Mas solidificou o STF, o STJ tem entendido por diversas oportunidades que as condições da ação permanecem, tá? Beleza. Então tá aí para vocês, tá? Aí você vai dizer assim, tá bom. Professor, mas você falou da teoria eclética da ação, você falou do STJ, e o STJ também fala, né, na teoria da asserção. Opa, é verdade. O STJ vai falar da teoria da asserção. E aí, a teoria da asserção ela não substituiu a teoria eclética? Não, as duas convivem. Porque ao passo que a teoria eclética fala sobre a existência das condições da ação, a teoria da asserção fala sobre o modo de verificá-las. Porque, vamos lá, tudo muito bonito, né? Quando você pega um processo claro, em que você olha para o processo e você vê que a ação foi ajuizada contra a pessoa ilegítima. O juiz consegue perceber, né, já no início do processo, pelas asserções ditas pela parte, né, ali, de cara, quando folheia a petição inicial sem olhar para a defesa da parte contrária, que de fato não faz sentido. Mas o juiz pode ficar em dúvida. E se o juiz estiver em dúvida, a única coisa que a gente sabe é que ele não decide, porque o juiz só decide no convencimento. E se ele não decide, ele promove a citação da parte contrária, para que a parte contrária possa, né, trazer a sua defesa, conciliar e tal. E aí lá no final ele pode chegar à conclusão de que, putz, é verdade, a parte não era legitimada. Ele tinha ali dúvida no início do processo se eventualmente Maria não era alguma responsável pelos danos patrimoniais causados por João. Não tinha ficado isso claro no processo. Mas lá no final ele tem plena convicção de que não pode. E agora? O que ele faz? Ele vai extinguir o processo também por ausência das condições da ação. Mas, pela teoria da asserção, se diz que nesse caso a decisão dele será resolutória de mérito. Porque o estado de dúvida que gerou o ajuizamento da ação deixou de existir. Entendeu? Então nós temos de um lado, a possibilidade do juiz perceber a ausência das condições da ação quando do ajuizamento da petição inicial e fará a extinção sem resolução do mérito, e por outro, a possibilidade de improcedência do pedido, superando a dúvida quanto à ilegitimidade ou quanto a desinteresse, e aí extinguindo o processo com resolução do mérito. Teoria da asserção, portanto, pode ser representada por essas telas. Ou seja, as condições de ação são analisadas em cognição sumária, pelas asserções, pelas afirmações da parte no início do processo. Se ausentes, o juiz profere uma decisão terminativa, ou seja, extinção do processo e resolução do mérito, ou analisadas em cognição aprofundada, caso em que não forem possíveis ali, caso não tenha sido possível analisá-las pelas asserções trazidas pela parte no início. Nesse caso, nós temos uma decisão que produzirá mérito, fará coisa julgada material, será de improcedência, porque eliminar o estado de dúvida. Bacana? E aí, só para eu ficar tranquilo, rapidinho na tela alguns artigos do CPC. Veja, quando se fala que para postular em juízo preciso ter interesse e legitimidade, são as condições da ação. Aí olha que interessante, ninguém pode, justamente como decorrência disso, principalmente da parte da legitimidade, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, a não ser que esteja autorizado pelo ordenamento jurídico a fazê-lo. Nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos aqui a substituição processual. Certo? É o MP lá tutelando, por exemplo, um medicamento em favor de uma criança. A sentença, veja, ele mesmo, o próprio MP, sendo autor da ação, obtendo o medicamento que não será tomado por ele. Eu cuido dos meus interesses, eu atuo em nome próprio para a defesa dos meus interesses, mas se o ordenamento me permitir, eu atuo em nome próprio na defesa de interesses alheios, no caso da criança. Tá bom? Beleza.
Aí veja só, né, o autor pode se limitar na ação buscando ali qual é o seu interesse, simplesmente declarar a existência, a inexistência ou o modo de ser de uma relação jurídica, ou até mesmo a autenticidade ou a falsidade de um documento. E ainda sobre essa questão do interesse, nós temos o quê? Que eu posso buscar uma ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação ao direito. Ótimo! E, portanto, está aí para você os pontos principais que você tem que saber sobre, né, o direito de ação, o que é a ação e o que é o direito de ação propriamente.